Gente, economizar, guardar um dinheirinho no final do mês, são atitudes aí que não fazem parte da vida de muitos brasileiros, né? Ainda mais quando a gente está falando em poupar nesses tempos de crise, né? Mas não é impossível fazer esse pé de meia, não. Eu convidei o professor de administração de uma faculdade aqui de Joinville, o Giliard Dorne, para dar algumas dicas que podem ser muito úteis nessa questão aí financeira. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Bem-vindo. Muito obrigado. Professor, então vamos lá, né? Poupar. Por que é tão difícil a gente conseguir poupar, guardar um dinheiro e fazer um pé de meia? Um ponto importante que a gente precisa observar quando a gente pensa em poupar ou investir em alguma outra coisa que a gente já vem fazendo, conseguir equilibrar os dois pratos da balança entre receita e despesa. E isso é o grande segredo de todo o negócio de investir ou de guardar, e esse também é o grande problema, na verdade, né? Equilibrar os pratos da balança entre receita e despesa. Primeiramente, a gente precisa observar muito claramente quais são as nossas necessidades e desejos. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é o que eu efetivamente preciso e outra coisa é o que eu desejo. E geralmente, a grande maioria das pessoas se perdem nessa balança, exatamente no caso das despesas por impulso, principalmente. Então, às vezes, o impulso faz com que a pessoa compre coisas que ela deseja e que não necessariamente precise. E é comum a gente escutar aquela frase clássica, né? Quanto mais você ganha, mais você vai gastar. Isso é independente do quanto você ganha, se você não tem essa balança equilibrada entre receitas e despesas e você não consegue identificar o que efetivamente é necessário, independente do valor. Quanto maior o seu orçamento, por maior que ele seja, mas ele ainda é limitado, né? A mesma coisa a questão econômica do Brasil. Existe um orçamento, mas ele é muito grande, mas ainda é limitado. Então, se a gente gastar mais do que a gente ganha, necessariamente a gente vai ter problemas financeiros. E aí a gente pensa, né? Mas poxa, eu ganho aquele meu salarinho ali, todo mês fixo é aquilo ali, vamos pensar. Mas eu tenho que pagar todas as minhas contas, né? Tenho que comprar às vezes uma coisinha ou outra, um evento que aparece no meio do caminho, um aniversário que você tem que comprar um presente. E como é que com isso tudo, às vezes, parece que não bate, né? Você pensa assim, não tem como sobrar. É uma questão de eleição de prioridades. E isso também não é uma coisa muito fácil de a gente fazer. Eleger prioridades. Afinal das contas, com todo conhecendo a minha receita completa, que eu sei exatamente o quanto que eu ganho, com isso eu tenho que eleger prioridades e aí sim investir essa receita nessas prioridades que eu elegi. E, obviamente, quando eu eventualmente tenho alguma dívida retroativa, é necessário renegociá-la, sem sombra de dúvida, para que os juros também contratados anteriormente não se acumulem. Tem até uma dúvida das pessoas em relação assim, e se eu quiser poupar, hoje em dia tem tantas opções, tem a poupança, tem título de capitalização, qual que é o mais indicado para alguém que quer investir e guardar esse dinheirinho? Depende muito qual é o tipo de investimento, o tipo de pessoa que pretende investir. Existem os que são extremamente confiáveis ou seguros. A poupança, por exemplo, é uma delas. Obviamente que quanto mais seguro, menos ela vai lhe conceder de benefício. E quanto mais inseguro, quanto mais risco você tiver, mais ela vai lhe trazer de retorno financeiro. De retorno financeiro. Para quem está pensando em começar, talvez a poupança então seja o mais indicado no momento. Sem sombra de dúvidas. E aí, para quem está pensando em poupar, vamos por algumas dicas assim que pode dar no dia a dia? Porque a gente sempre escuta falar, quando está falando em economia, uma das primeiras lições, o primeiro passo é anotar tudo que você gasta. Exato. Até o cafezinho que você toma ali tem que anotar. Isso aí é uma boa dica? É um bom começo? Sem dúvida alguma é uma boa dica pelo simples fato de que você precisa conhecer as suas despesas. Assim como eu falei antes que é necessário conhecer a receita, da mesma forma é preciso conhecer as despesas. E se você não tem o hábito de escrevê-las, de registrá-las, provavelmente é porque a gente não conhece as nossas despesas. Não conhecendo as nossas despesas, fica quase que impossível controlá-las. Tem a questão também da pesquisa do preço, né? Dá uma boa pesquisada, porque às vezes, eu vi uma blusa linda, vou comprar. Às vezes, se você entrar no site daquela mesma loja, vai estar metade do preço, né? Essa questão do preço é muito interessante observar que nem sempre o preço mais barato, mais baixo, é o melhor. O que deve ser observado claramente é o custo-benefício. Às vezes você compra um produto, ele até é muito mais barato, mas só que a vida útil dele
é muito pequena. Às vezes você paga um percentual um pouquinho a mais, mas a vida útil dele é muito maior. Então a gente precisa observar o custo-benefício que o produto nos dá. O custo-benefício, a qualidade mesmo do produto, né? Para a gente finalizar, então, a nossa entrevista, professor, vamos falar um pouquinho da importância de guardar dinheiro? Porque muita gente está aí vivendo a vida, né? E não pensa em guardar nada, não vê a importância disso, mas ter aquela reservinha ali pode ser muito saudável, né? Sim, sem dúvida. Isso faz com que, como o futuro é imprevisível, absolutamente imprevisível, e a nossa economia ela é extremamente volátil. Então, quanto menos eu guardo, quanto menos eu poupo, mais flexível eu vou estar de acordo com a economia. Então, para se adaptar, né? Eu preciso ter um colchão, que a gente chama de colchão. Eu preciso ter um colchão onde eu possa dormir tranquilamente em cima desse colchão de dinheiro, né? Esse colchão de dinheiro para que eu possa dormir tranquilamente. Exatamente. Tá aí, professor Giliardi, então, falando um pouquinho de economizar, de poupar também nesse tempo de crise aqui no nosso país, né? Muito obrigada, professor. Obrigado.